E aí o jogo, assim, eu tô muito com o que o Wallace fala de maior, porque esse jogo, ele foi ganho pelo Ryan. É claro que teve muita gente que fez um bom jogo no Vasco. O Andrés Gomes fez um baita numa partida. Eu gostei do jogo do Barros, do próprio Thiago Mendes, que eu acho que está encaixando também. A dupla de zaga voltando a equilibrar bem o Vasco. Mas assim, eu falo que esse jogo foi ganho pelo Ryan, porque no momento que saiu o segundo gol do Vasco, a impressão que eu tinha até no semblante dos jogadores era que assim, já estava todo mundo morto. E que tava bom, aceitando aberto, o empate. Tipo, acho que rolou até uma trégua, assim. Mano, vamos, você não vai, eu também não vou, beleza. Só que a partir do momento que o Ryan toma uma lapada... Esqueceram de combinar com o Ryan. É isso, na hora que ele recebe uma lapada, porque assim, foi uma pancada forte, cara. Foi. Cara, ele simplesmente pôs a bola no chão e joga. Quem se machuca é o Hércules no lance. Exatamente, mas ali... Né? Mas ali, ele só... O jogo só acontece porque ele faz isso, cara. Porque se fosse qualquer outro jogador, ia parar, ia jogar essa bola na área, dar um chumbão lá, ia acontecer. Meu, o Verratti vai muito bem na jogada também, porque ele tá no contato com o Freitas ali, ó, ele consegue rodar em cima do Freitas e cabecear. Mas é um gol assim, o gol só aconteceu porque o Ryan quis. Sim. E isso é uma questão de mentalidade, é uma questão de não, vamos ganhar aqui hoje, não vamos deixar pro final de semana, não. Ele domina a bola antes do meio-campo, em cima da linha lateral. Sim. É assim, cercado por 4 jogadores do Fluminense. E, cara, e essa era uma questão que eu falo do Ryan já faz um tempo. Vocês até brincam, né? Que os moleques até falam, o fã do Ryan. Porque o Ryan é um jogador tipo, de uma geração que eu acompanhei muito na base. E o Ryan é um jogador que ele sempre foi muito, muito diferente nas categorias de base. Muito. Só que a minha crítica a ele sempre foi essa, assim. De ter mais personalidade, de aparecer mais dentro dos jogos, de ser mais agressivo, de ser mais intenso, de querer mais. E, cara, assim, a resposta foi essa. Eu acho até... é o ano do desenvolvimento dele. Eu acho até que no profissional, eu não acompanhei tanto o Ryan na base, né? Então eu acompanhei mais no profissional. No profissional, o Ryan é esse cara que gosta do protagonismo quase o tempo todo. Eu tenho jogo contra o Flamengo, No ele é um começo, cara não, que... depois do Diniz. Então, isso que eu ia mas falar. tem gol contra o Flamengo, que é importante recentemente. Vou pegar mais a parte mais recente. Eu costumo dizer que jogadores de até 20 anos de idade... É o terceiro jogo seguido contra o Fluminense que ele marca. Exatamente, terceiro jogo seguido contra o Fluminense que ele marca. Jogadores de até 20 anos de idade, existem muitas coisas que você precisa ter. Você precisa ser habilidoso, você precisa ter um bom passe, uma boa finalização, tecnicamente falando, fisicamente. Mas pro cara virar bom mesmo, pra se despontar, ele precisa ter o gosto pelo protagonismo. A gente falava isso muito do Endrick, a gente falava isso muito do Estevão, por aqui. E eu acho que o Ryan tá cada vez mais se desenvolvendo dentro dessa característica. O Ryan entende que hoje ele é o principal jogador do Vasco. Com 19 anos de idade, um time que tem o Felipe Coutinho, o Ryan hoje entende que ele é o cara que vai ganhar os jogos pro Vasco. Não tem aquela coisa, não, tem o Coutinho aqui, na hora H, deixa eu tocar a bola pro Coutinho, na hora H, deixa eu tentar achar o Verratti numa bola aérea. Não, ele vai tentar fazer o gol. O gol é do Verratti, mas se você olhar a jogada, o Ryan toma porrada, a bola vai no Andrés Gomes e ele vai pra área porque ele quer essa bola nele. Tudo bem que o Andrés Gomes toma uma decisão corretíssima de achar o Verratti em cima ali do Freitas e de 10 vezes que o Freitas marcar o Verratti e cruzarem 10 bolas pra área, boa chance de sair 10 gols é muito grande, porque o Freitas é um zagueiro muito pouco confiável, o Verratti é um cabeceador histórico, né, do futebol brasileiro. Então acho que assim, esse gosto pelo protagonismo do Ryan, se ele conseguir desenvolver isso ainda mais e não ter aquele estalo desse gosto pelo protagonismo virar marra exagerada em algum momento, cara, esse moleque tem tudo pra ter uma carreira estratosférica na Europa. Isso daí é algo que o Diniz resgatou do Ryan, viu? Isso aí é muito o Diniz que colocou nele. Eu resgatou, eu acho que desenvolveu. Desenvolveu, porque assim, na base, o Ryan já era esse cara. Ele era o principal jogador do Vasco na base durante muitos anos. O Ryan, ele é um dos maiores artilheiros da história da base do Vasco, assim, com uma grande discrepância. E uma base que teve, Romário, Dinamite, Edmundo, vários craques que são os maiores artilheiros do Brasil. É o maior moleque da base desde o Coutinho? Eu acho que sim. Eu vi vocês tendo essa discussão ontem no Prorrogação. É que tem o Douglas, a gente esqueceu do Andrei, né? Então. Andrei Santos. E eu acho que tem um outro nome. Eu vou diferenciar aqui algumas coisas para mostrar o que eu entendo, que eu acho que a torcida do Vasco entende também do Ryan. O Ryan, eu acho que ele não é o maior ainda,
mas ele é o mais discrepante, sabe? Ele é o mais... Do time que ele joga, você disse? Isso. Ele é o mais Do momento do diferente, clube. ele é o com mais potencial, ele é o É o cara com mais que... serviços prestados também, né? Porque a maioria tudo sai muito cedo, né? Exatamente. Então, o que acontece? Depois do Coutinho, o Vasco teve alguns caras que surgiram assim. Então, tem o Douglas Luiz, tem o Andrei mais recente, que são jogadores de posições diferentes, mas que, pegaram seleção brasileira, pegaram times grandes na Europa. O Andrei agora tá pegando titularidade do Chelsea no meio-campo, que tem Caicedo e Enzo Fernandes e tal. São ótimos jogadores também. Vi que vocês citaram o Thales Magno lá, tem Douglas o Luiz. Peck, que fez bons campeonatos também, chegou na MLS indo muito bem, poderia ter ido para a Europa. E o Paulinho. O Paulinho, quando surgiu, ele era o mais discrepante, assim. Porque ele já fazia muito gol, ele era um cara diferente, foi artilheiro do Brasileirão. O Paulinho, ele teve problemas físicos e eu acho que a ida dele também para o Bayer Leverkusen ali não foi a melhor decisão, porque era um time muito frio, que não tratava bem muitos estrangeiros para esse início na Europa e tal, e aí ele bate e volta. Mas o Ryan, com certeza, é o mais diferente nesse sentido de discrepância, de querer ser protagonista, de querer decidir jogos. Sendo atacante naturalmente, já é uma posição muito rara para o futebol, para a gente revelar. Cada vez menos chama muito mais atenção, né? É cada vez menos comum a gente revelar atacantes assim. E com essas características, que é um cara que carrega, que bate forte pra caramba de fora da área de esquerda, que tem bom cabeceio, que tem personalidade, que é provocador, que quer decidir, sabe? Que cabeceia bem. Questão de identificação mesmo, né, mano? De ter música e tal. Esse negócio que eu tava falando de provocador é uma das coisas que eu... Que assim, eu mais gosto no Rayama. Tem muitas coisas que eu acho do jogo do Rayama, mas esse jeito dele, que gosta de provocar e ser provocado, tá de boa também. Tá de boa. Dele ser provocado, assim. Ele não... Você não vê ele dando piti quando é ao contrário. Quando ele provoca provocador que não gosta de ser provocado. Exatamente. Só vai se lascar, né? É do jogo, assim, completamente. E eu acho que isso é o que Conheço pode... um cara assim. Eu acho Hoje ele não que... veio. Gosta de cavaquinho. Normalmente ele senta nesse lugar. Mas eu acho que o grande ponto dele é isso, cara. O Ryan é um cara que entende os ônus e os bônus do protagonismo que ele quer ter, que é esse jogo provocativo e etc. E pensando... Cara, até o Otávio estava falando sobre resgate do Diniz. O Ryan começou como ponta-direita a temporada, né? O time tinha o Verratti. E aí eu acho que é uma decisão que passa pelo Diniz muito positiva. E isso é outra coisa boa pro desenvolvimento dele. Que eu tô A troca de falando de posição, atacante né? ser cada Claro. vez mais raro. Hoje o futebol moderno pede que o cara muitas vezes jogue de extremo, jogue de ponta Faça e mais tal. funções. Então o Ryan, ele joga das duas coisas. Entendeu? Com certeza. Mas eu dentro quando do ele sobe, na minha cabeça, ele tinha que ser 9. E na Aí, base ele quase sempre foi 9. Só que aí, quando ele começa a jogar como ponta, hoje eu acho que eu prefiro ele de ponta. eu acho que não. E ele tem jogado centroavante, né? Eu gosto mais, acho que mais centroavante também. Porque eu acho que como Acho centroavante que ele consegue ter uns arrastos assim de bola. Cara, contra quem É que eu é o acho gol? que de ponta ele participa mais do jogo. Tanto que no segundo tempo, mesmo ainda jogando como 9 antes do Verratti Ele sai entrar, bem da área, né? ele sai muito e cai muito pelo lado. E às vezes o Andrés Gomes estava entrando e fazendo ali a profundidade. Tem um gol Acho dele que ele contra o participa Fortaleza. mais. É Fortaleza, não é? Que ele arranca Pode do meio ser. de campo. Sim. Ele arrasta uma bola do meio de campo. Que eu, assim, falo, caralho, esse moleque é muito forte. Esse moleque é tecnicamente bom. Mas eu acho que o grande ponto que você estava falando sobre o Diniz é... O Diniz entendeu que o time funcionava melhor com o Ryan de 9 do que com o Verratti. E lá atrás. E o Verratti era o artilheiro do Brasil. Talvez até seja ainda o artilheiro. 27 gols 27 do Brasil, 27 gols. Eu acho que essa foi uma inteligência do próprio Diniz também, sabe? De Aliás, esse possibilitar trio é para bem o- bom, hein, o mano? Ryan. Nuno, Gomes e Ryan. O Gomes é bom, né, cara? O Gomes é bom, assim. Ele às é vezes dá bem uma bom. dormidinha no jogo, dá uma desconectada, Ele mas deu ele as duas tecnicamente... assistências ontem, Mas né? Porque é- essa daí vira assistência pro Nuno, né? Essa jogada é Mas basicamente dele. o Gomes, cara, é um jogador que ainda vai maturar ainda, assim. Ele é um cara que tem as ferramentas, mas ainda termina mal as jogadas, né? Às vezes escolhe mal e tal. Mas é um jogador com muito potencial, cara. Ele O já tem jogador umas 5 é desses assistências que o pelo Vasco. Strasburgo, lá o grupo do Chelsea, é Strasburgo que ele Sim, tava, né? sim. Veio buscar aqui e, assim, não sei nem se o Vasco fica com ele, né, depois.